Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores. Nos últimos meses, vários dos principais jornais do mundo criticaram o processo de impeachment da presidenta Dilma. O americano The New York Times afirmou: Dilma paga um preço desproporcionalmente alto, enquanto vários dos seus maiores opositores são acusados de crimes. Outro jornal, Los Angeles Times, disse: não foi pessoalmente acusada de corrupção e, infelizmente, as rédeas estão na mão de homens que estão sendo acusados. O inglês The Guardian, em duro texto, avaliou que o sistema político brasileiro é que deveria ser julgado e não a presidenta da República. O professor Michel Moalen, em entrevista ao espanhol El País, comparou a destituição de uma presidenta à pena de morte. O crime é cometido, inocente não terá mais volta. Fiz questão de ler aqui a avaliação de alguns veículos para mostrar que o mundo está acompanhando o que acontece no Brasil. O impeachment é um dispositivo que está na Constituição, mas para que seja legalmente jurídico, precisa ter um fato que o justifique. Os decretos orçamentários foram legais e todos sabem disso. No final de 2015, o Congresso aprovou uma mudança na meta fiscal. Leio aqui o que disse o professor de Direito Tributário, Ricardo Lodo Ribeiro. Diz ele: antes do final do exercício financeiro de 2015, o Congresso aprovou o PLN número 5 de 2015, que reduziu a meta primária. Portanto, diz ele, não há que se falar em meta fiscal estourada, porque o próprio Congresso alterou a meta. As pedaladas fiscais são, na verdade, um contrato de prestação de serviços. Uma das principais ações do governo consiste em transferência de renda, previdência social, idosos, seguro-desemprego, Bolsa Família, bônus e outros. Não tenho dúvida alguma de que a argumentação das pedaladas fiscais para o impeachment da presidenta Dilma é totalmente inconsistente. As pedaladas foram utilizadas muitas vezes por outros governos, inclusive na gestão anteriores da presidenta Dilma. E mais, a maioria dos governadores e prefeitos também utilizaram. A argumentação vai cair como um castelo de cartas. A questão, na verdade, é covardemente política, sendo usada como um cavalo de Troia na batalha de ambições individuais, partidárias e oligárquicas. Senhor presidente, é necessário dizer que, desta forma, a democracia brasileira está sendo atacada, atingida por uma enorme conspiração de uma maioria eventual. Quem vai pagar a conta vai ser o povo brasileiro. Quando questiono alguns senadores, e eles me dizem, tudo bem, Paim, mas a questão é política. Vamos, então, à questão política, analisando, como eles dizem, o conjunto da obra. Os partidos que hoje mais atacam o governo Dilma sempre fizeram parte dele e fingem não ter memória, porque não querem lembrar os últimos 14 anos que estavam lá, desfrutando do poder. Os peritos do Senado, Ministério Público Federal, já afirmaram que os atos da presidenta Dilma não são crimes. Com apenas 3 meses no poder, o atual governo editou 66 decretos, 18 medidas provisórias. É o presidente que, em menos tempo, mais editou decretos. Uma delas acaba com o Ministério da Previdência, uma conquista do povo depois de 100 anos de luta. Outra, a famigerada MP da Morte, que é um ataque ao direito dos trabalhadores e aposentados. Por exemplo,
na aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença, que assim termina no computador após 120 dias. As políticas sociais estão sendo questionadas e atacadas. É bom lembrar que, graças à política de cotas, negros, brancos e índios agora têm acesso à universidade. A cada semana, temos denúncias envolvendo os ministros do atual governo. A mais atual, Odebrecht, envolvendo ministros, Relações Exteriores, Casa Civil e o próprio presidente interino. A denúncia é de 37 milhões. Se a presidenta for afastada, estaremos blindando quem recebeu a propina e condenando uma presidenta por pedaladas e decretos que todos aqui sabem. Ela é inocente. É uma injustiça. Por tudo isso, é porque eu sou contra a pena de morte. Porque quando se faz uma justiça e um inocente morre devido à pena de morte, não tem mais volta. Pena de morte eu sou contra. Haveremos de reverter porque a presidenta está viva. Na reforma da Previdência, querem agora dizer para se aposentar só com 65 anos. Significa, para quem começa a trabalhar cedo, 47 anos de contribuição. Querem desvincular o salário mínimo do PIB. Querem aprovar o negociado sobre o legislado, que isso rasga a CLT. Como é que fica? 13º, férias e todos os direitos que estão lá na CLT, como estão para os jornais de hoje. Querem aprovar a terceirização. Todo mundo sabe, terceirização fragiliza o direito dos trabalhadores e quebra de vez a própria Previdência. Querem regulamentar o trabalho escravo. Trabalho escravo a gente não regulamenta, a gente proíbe. Querem desvincular as receitas da saúde e da educação. Acabaram com o Pronatec, avanço no pré-sal, agora a Seguridade Social. Querem simplesmente que a DRU desvincule 30%. Serão 120 bilhões a menos para a saúde, para a assistência e para a Previdência. Nem vou falar do 257, que arrebenta com os servidores públicos, mas vou falar daqueles que atacam a justiça do trabalho, inclusive diminuindo o seu orçamento. Quero falar também daqueles que, por trás disso tudo, já falam que jornada de trabalho tem que ser 80 horas. Já falam que o certo é o trabalhador com uma mão comer e com a outra ficar trabalhando. Tudo isso está estampado nos jornais. Atacam o programa Mais Médico e atacam o nosso SUS. Nem da ditadura houve tantas ameaças contra os trabalhadores e aposentados. Não precisamos disso. Se cobrássemos os grandes devedores da União, que devem 1,5 trilhão, por que não tributam as grandes fortunas? Por que não tributam as grandes heranças? Por que não convocam, como nós propusemos, uma Assembleia exclusiva para a reforma política, partidária e eleitoral? Porque esse sistema está falido, por isso nós estamos aqui hoje. No dia da votação do relatório da Comissão de Impeachment, dia 4, o jornalista brasileiro Jânio de Freitas disse, na Folha de São Paulo, o afastamento de Dilma, Jânio de Freitas, não é Paulo Paim, é a maior hipocrisia que se viu na história desse país. Lá na frente ele diz, não precisavam 441 folhas, era só dizer culpada, 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 porque o relator parece que não via os argumentos. O caráter político é que explica a inutilidade, diz ele. O processo político de impeachment é uma grande encenação, uma hipocrisia política de dimensões gigantescas que mantém o Brasil na regressão descomunal, com perdas, recompostas se forem em muito tempo, talvez econômica, mas nunca mais humana. Senhor presidente, termino dizendo, o processo de impeachment da presidenta Dilma é uma clássica, uma peça de literatura latino-americana ao estilo da escola do prêmio Nobel Gabriel Garcia Marques, o realismo fantástico. 100 anos de solidão. Algumas personagens ficam surpresas ao se depararem com elementos fantásticos, mas agem como se aquilo tudo pudesse acontecer naturalmente, como se fosse comum. Entre as descrições feitas está a peste da insônia e do esquecimento que atinge as pessoas da pequena vila de Macondo. Eu me refiro à Vila Congresso. Ou seja, termino aqui, presidente, ou seja, o processo do impeachment da presidenta é uma junção de fatos irreais e estranhos criados,
como algo habitual e corriqueiro, sem nenhuma explicação, totalmente à margem da verdade e da justiça. É uma injustiça, por isso tenham direito a menos, não ao impeachment. Vida longa à democracia. Obrigado, presidente.